Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro, saindo bem cedo, 6 da manhã. Já peço para você deixar o like, vou trazer aqui atualizações, como você viu na thumb a respeito do departamento médico e também algumas outras informações do Vitória. Se você puder, aperta no inscrever-se, não esquece, tem muita gente que passa por aqui e acaba não se inscrevendo, é fundamental você apertar no inscrever-se, porque você ajuda o canal, afinal de contas a gente também precisa continuar crescendo o número de inscritos para que a qualidade do trabalho continue melhorando. Tá? Então, mais uma vez, peço o seu like, se inscreva aqui no canto. Uma boa quarta-feira para você, que seu dia seja muito bom. Amém. Deixa eu começar trazendo que hoje tem jogo importante para a gente. Jogo atrasado e é justamente um confronto direto. Juventude e Vasco se enfrentam. Mesmo com a goleada, ainda é confronto direto. Mesmo com o Vasco vencendo o Santos, ainda é goleado, ainda é confronto direto. Hoje, às 19 horas, tem Juventude e Vasco no Alfredo Jaconi. Como eu sempre falo, galera, para mim, nesses confrontos diretos, sempre o ideal é torcer pelo empate. Para mim, o ideal é sempre torcer pelo empate, não tem muito segredo com relação a isso. Estou colocando a tabela aqui na tela. O Vasco tem 19 pontos, tem 2 jogos a menos que o Vitória. O Juventude tem 15, tem 2 jogos a menos que o Vitória. Com o empate, o Vasco vai para 20, o Juventude vai para 16. Porém, como a gente só tem 3 vitórias no campeonato, é importante que o número de vitórias dos times que estão com jogos atrasados não aumente, porque se o Vasco ganha, ele vai para 6 vitórias e ainda teria um jogo a menos. Se o Juventude ganha, ele vai para 5 vitórias, teria 18 pontos, mas teria 5 vitórias, 2 a mais do que a gente. Então, eu considero aqui o empate o melhor resultado para mim, independente de quem ganhar aqui. Quem ganhar é ruim para o Vitória. O ideal para mim nesse caso é só o empate. Inclusive, eu quero aproveitar e falar algo que eu falei na live. A gente viu o Fábio Mota falando do Charla Podcast que está na pauta buscar um ponta e um zagueiro. A gente só tem o Flamengo na segunda-feira. Obrigado, inclusive, por ter nos ajudado com a vaquinha. E a gente só tem o Galo dia 31. Depois disso, o campeonato para e só volta no final de semana do dia 14 de setembro. O campeonato para por 12 dias. Como a janela só fecha 2 de setembro, eu já posso falar que a demora da diretoria do Sport Clube Vitória, incluindo Fábio Mota e Gustavo, que são hoje os principais responsáveis, já nos custou pontos muito difíceis de serem recuperados. A demora em repor a saída do zagueiro canhoto que foi vendido, a demora em conseguir trazer um lateral esquerdo, a demora em não ter um ponta esquerda titular, essa demora já nos prejudicou. Porque a gente já não conseguiu vencer o Palmeiras reserva. A gente já não conseguiu vencer o Lanterna dentro de casa. A gente já não conseguiu vencer o Juventude. A gente já não conseguiu pontuar em jogos importantes. Então, infelizmente, meus amigos, hoje, 20 de agosto, eu digo que até o momento o estrago já foi feito. E que caso eles acertem, amém, na contratação do ponta esquerdo, e caso eles acertem, amém, na contratação do zagueiro, eles têm que acertar para compensar esse tempo e essa perda de pontos que não deveria acontecer, como por exemplo, como eu falei aqui, a gente ter tido 2 meses da lesão de Jamerson até a estreia de Ramon. Então eu quero deixar claro que para mim a principal cobrança tem que ser até Fábio Mota e tem que chegar até Fábio Mota e até Gustavo Vieira. Se o clube não tem dinheiro, Fábio não tem que ir para podcast falar que vai trazer zagueiro e ponta. E se não trouxer ninguém? Então eu já adianto que para mim o dano já foi muito grande, mesmo que amanhã anuncie o zagueiro, mesmo que daqui a uma semana anuncie o ponta, o dano já foi muito grande. O dano já está feito, o Vitória já está na zona. Então, a demora que a gente tanto falou, a demora que a gente tanto debateu, a demora que a gente tanto cobrou, no final já nos custou pontos que podem ser fundamentais e valiosos. Mas eu não vou chegar aqui e dizer que o Vitória já caiu, que o Vitória está rebaixado. Não, o Vitória não está rebaixado, o Vitória não já caiu. É claro que depois do jogo contra o Juventude, a gente sentiu a porrada, foi uma porrada pesada, é óbvio que foi uma porrada pesada, ninguém aqui é menino, é óbvio que foi uma situação difícil de digerir, é claro que a sensação é de se preparar para o pior, é verdade. Isso não significa que a gente já caiu, não, a gente não já caiu, nós ainda temos 18 rodadas, o campeonato, de certa forma, ainda parece querer que o Vitória fique, porque outros times também acabam se atrapalhando. A gente precisa achar 4 piores, que hoje está difícil, mas o campeonato só acaba 21 de dezembro. Então, vamos para cima, vamos seguir o barco, vamos torcer pelo melhor e vamos principalmente continuar cobrando cada vez mais por contratações para qualificar o elenco e principalmente rezar para que o Vitória consiga o troféu 16º lugar. Acho que até embolei aqui a fala em algum momento, peço até desculpa para vocês, mas eu não poderia deixar de fazer esse disclaimer antes de falar
dos que voltam e dos desfalques, porque já que eu tô falando de elenco, eu tenho que cobrar os responsáveis pela montagem do elenco. Então, vamos lá. E reparem que eu só estou falando do Mundial para cá, eu não estou falando dos erros de antes, eu estou falando do Mundial para cá. A demora nas contratações, a demora em acertar os nomes que venham a ajudar já nos custou ponto. Essa demora já nos custou muito, isso é um fato. Perder para o Flamengo no Maracanã, caso venha a acontecer, estarei no Maracanã. É claro que eu não quero que perca, mesmo se eu não estivesse, eu não ia querer que perca. Eu dependo disso daqui, é meu trabalho, eu sou sócio torcedor igual a vocês. Mas perder para o Flamengo no Maracanã é normal, e se não ganhar do Galo em casa, por todo o contexto, não é um resultado absurdo de acontecer. Claro, é nossa obrigação vencer, mas não é nenhum absurdo. Então, para mim, o pior estrago, sendo bem sincero, já foi feito por conta dessa demora. Bom, Ronald e Zé Marcos voltam, e aí eu sei que a galera vai falar, Zé Marcos voltar é reforço. Pra mim é. Zé Marcos vinha fazendo bons jogos, realmente não fez um bom jogo contra o São Paulo, pra mim foi pior em campo, inclusive contra o São Paulo. Realmente teve alguns vacilos ali contra o Palmeiras, mas quando eu vejo o Neres sendo expulso e comprometendo, eu preciso que Zé Marcos volte. Até porque eu preciso ser justo, na reta final de Carpini, no começo de Carille, Zé Marcos teve uma boa sequência jogando pelo Vitória, e já adianto que com ele voltando eu vou com 3 zagueiros, vou colocar aqui várias opções de time. E Ronald voltando, pra mim ele vai voltar jogando como meia. Porém, contudo, todavia, entretanto, vou trazer aqui opções. A gente vai falar agora, antes de eu passar para o provável time, não, porque o time nem treinou direito ainda. Mas do que é que pode ser feito, eu vou trazer aqui a situação dos que devem seguir de fora. Mateuzinho, com fascite plantar, não deve retornar. De fato, muito difícil que Mateuzinho retorne. Romarinho, também difícil que retorne, vou aguardar aí na quinta, sexta e sábado, mas é muito difícil que Romarinho retorne. Rubem Ismael operou o joelho, só deve voltar lá para setembro. Cáceres, grau 2 também lá para setembro. E William Oliveira, um abraço para William Nogueira, ele falou no X que o William Oliveira estava recuperado. Eu não consegui essa informação, a informação que eu tive foi que era muito difícil que alguns deles voltassem. Eu não estou falando que o William está errado, estou falando que foi informação que eu não consegui. Eu tive a informação de um modo geral que é muito difícil que algum dos lesionados acabe voltando, assim como o Claudinho também é muito difícil, assim como o Baralhas também é muito difícil. Porém, ainda tem treino hoje, quarta pela tarde, quinta pela tarde, sexta pela tarde, sábado, e ainda treina domingo de manhã para viajar domingo de tarde para o jogo de segunda. Então dá tempo. Se fosse para fazer aqui um ranking dos que eu acho que não voltam de jeito nenhum, eu já coloco Mateuzinho, Rubem Ismael e Cáceres, esses daí não voltam de jeito nenhum. Romarinho para mim também muito difícil que volte. Baralhas e Claudinho, acredito que sim, pode ser que exista a possibilidade de voltar, mas também tinha a possibilidade de voltar no último jogo e acabaram não voltando. Então eu prefiro aguardar e esperar a semana, mas no primeiro momento, hoje, quarta-feira pela manhã, eles de fato devem seguir de fora, tá? Antes de continuar, eu quero lembrar para você que a Global Corretora está com promoção no plano odontológico, R$50 por mês, e você bota toda a sua família como dependente. A Global nos ajudou muito a estar no Maracanã. Então, entre em contato, o número está na tela, 719-85-20-8405 e 719-9224-1694. Sua saúde é o básico e a prioridade da Global Corretora. Vou colocar agora algumas situações de times que podem aparecer. Lembrando, eu não faço ideia de qual time. O Vitória nem treinou ainda, para ser sincero com vocês. A gente não tem ideia do esboço do time titular. Eu vou trazer aqui opções para vocês debaterem. Primeiro, é a opção que não me agrada, que é a opção de não jogar com 3 zagueiros. Mas a gente poderia, quem sabe, fazer um losango com Braga na direita, Ramon na esquerda, Ricardo Hiller de volante, Pepe e Ronald à frente, Aito na ponta do losango, já que foi bem no jogo, Eric e Kaiser, sem Oswaldo inicialmente. Você que gosta de tirar print e rodar no WhatsApp, aconteceu isso recentemente. Eu coloquei 4 situações diferentes de escalação, aí a galera tirou um print específico e botou para rodar. Não façam isso, se puder, tire mais de um print, comente mais de uma imagem, porque eu vou colocar muitas imagens aqui, aí daqui a pouco sai uma imagem nos grupos, Léo tá falando que acha que o time é esse. Gente, calma, só tô levantando hipóteses, daí eu sei como é que as coisas funcionam no WhatsApp, tá? A gente tem também, para mim, a opção talvez mais interessante, a exceção de Ricardo Hiller, eu vou falar sobre isso, com 3 zagueiros, com Lucas Alter, Zé Marcos e Edu. Ricardo Hiller, PP, Ronald à frente, com Ramon e Lucas Braga de alas, inclusive fechando a linha de 5. Kaiser e Eric na frente é uma possibilidade também. Se você quiser tirar Ricardo Hiller, você pode jogar com PP e Ronald, já que os 3 zagueiros podem dar sustentação, e aí colocar Eric à frente deles com Oswaldo de segundo atacante com Kaiser, ou inverter, você pode colocar Eric de segundo atacante com Kaiser e Oswaldo fazendo essa função por dentro, coisa inclusive jogou de ponta esquerda, ponta direita, segundo atacante, falso 9, já fez essa função também.
Acredito que, de repente, vai que é uma possibilidade que pode ser treinada. E ainda tem a possibilidade, se você quiser, de você colocar Aitor e colocar Eric Kaiser ou Aitor com Oswaldo e Kaiser. Eu não acho que vai sair nada muito diferente disso não, galera. Pra ser bem sincero com vocês, disso que eu falo, dessas opções que eu trouxe. Eu acho que a gente tem que ir com 3 zagueiros. Mas, se você falar que gosta também da ideia do losango, mesmo que seja Hiller o primeiro volante, a gente pode debater. Qual seria o seu time ideal para pegar o Flamengo? Eu confesso que eu estou curioso, mas, como eu falei, muitos não devem voltar. Lembrando que, baixando o aplicativo da Inplay, você não ganha apenas 1.000 moedas no cadastro. Você passa a concorrer a uma camisa oficial agora no final de agosto. Então, baixa o aplicativo, o link também está na descrição. Você baixa, ganha 1.000 moedas para jogar. É jogo de sim ou não, não é bet. E além disso, você ainda concorre a uma camisa oficial do Vitória só por ter baixado o aplicativo. Se você já baixou, você já está concorrendo. Se você não baixou, você aproveita e baixa, tá? Mais um vídeo aqui no canto. Quero saber qual a sua opinião a respeito de tudo. E claro, estamos sempre de plantão por aqui. Obrigado por assistir até aqui. Deixa o like na nossa transmissão, ative a notificação. Flamengo e Vitória diretamente do Maracanã. Eu, Paulo e Gessan. E Burgos, que está morando no Rio de Janeiro, Rafael Burgos estará presente também na transmissão. Um abraço, galera. Até mais. Fui!